Bom, iniciando, já que a câmera não gosta muito dessas transições do PowerPoint. Bom, eu peguei um projeto típico aqui com alguns problemas que eu estou contando para vocês. Olha, primeira coisa, gente, que eu estou notando, e eu já falei, e vai ser categórico, gente, evitem cenas que vão ser drásticas, porque eu estou no papel de educar vocês como arquitetos. Então não me obriguem a ser desagradável, a recusar ou a olhar o projeto de vocês, tá? Eu vou ser muito curto e grosso quando vocês desobedecerem os pedidos que eu estou fazendo. Tudo que eu estou explicando, gente, tem função didática e pedagógica, não é à toa, não é birra nem implicância minha, é para que produzam aprendizado. Primeiro, traçado de vocês está sendo testado. Eu não quero que vocês fiquem aqui perdendo tempo, habilidade em manusear aparelhos. Eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês planejem baseados em todos os conceitos que vocês estão estudando. Então, régua, desenho passado da régua. Quando eu olhar nos próximos, quem chegou a passar, pega lápis grosso e cobre. Segundo, lápis grosso, por favor, 0,9 para desenho de concepção é lápis super fino, ok? Quando eu falo lápis grosso, estou falando de 6B, 4B, 8B, de preferência se puder ter um bojo desse aqui, melhor, tá bom? É uma lapiseira de desenho grossa, essa aqui é específica para concepção de arquitetura. Se quiser depois eu te mostro. Não precisa ser dessa que essa é cara, essa é de metal, tá? Tem uma de plástico que ela é mais baratinha, que é também assim grossa. Só para você ter noção, ó, o grafite dela, só o grafite dela é da grossura do 109. Então, vocês já entenderam o que eu estou falando de lapiseira grossa, tá? Sabe por que uma lapiseira tem que ser grossa? Porque linha fina, ela te induz a trabalhar com detalhe. Detalhe não é agora. Quando na hora que você estiver fazendo uma brigazinha pequenininha lá dentro, tudo bem, mas nesse momento não vai com lápis fino, é grosso, ok? E na verdade, quando está no detalhe fininho, a gente vai para o AutoCAD, não fica no lápis. Então nunca vai precisar de um lápis fino quando você está encarando. E na prática, gente, acabou a época de ficar horas lá com um lapisinho desenhando tudo. A gente vai para o AutoCAD. Concepção é escalímetro e traço rápido. E quando apresentar, já que você está com um lápis grosso, gente, por favor, deixa seu cliente entender onde está o limite, porque apagadinho desse jeito, ninguém enxerga nada. Se sua mão não dá conta de terminar no ponto exato, aconselho até, porque isso é uma linguagem que caracteriza o arquiteto. Lançar traços trespassados, fica até estiloso, fica bonito de apresentar desse jeito. Então, firma a mão. Se sua mão não tem essa firmeza de fazer isso, não tem problema. Faz o traço, assume, já faz ele tortinho, ó, não consegue, já faz assim, ó, assumindo que você não tem essa firmeza. Então já transforma num estilo seu, mas imprima a personalidade, gente, porque dentre outras coisas, você está comunicando a sua firmeza naquilo que você está colocando para com o projeto, tá? Então, se sua intenção é essa distribuição mesmo, deixe claro. Caramba, eu estou com dor na coluna horrorosa. Está dando umas pontadas aqui que também está com falta de ar. E foi de repente. Olhem só. A partir da aula de hoje, eu já espero que vocês sejam críticos. Olhar para as formas e perceber que está faltando unidade, que poderia ter mais clareza, que você poderia jogar com um pouco de ritmo, e qualquer um daqueles aspectos que a gente estudou, já pensar no contraste. Contraste talvez não dá aqui no que é uma setorização, mas começa a lembrar que isso tudo vai rolar, e especialmente quando surgir o volume, tá? Então você já pode começar a se tocar nessas coisas e corrigir probleminhas aqui, como por exemplo, questões de unidade. Unidade, gente, é tão global e é tão geral que vocês devem se preocupar no próprio partido. Eu não vou falar muita coisa aqui agora, mas sei lá, de repente social é o único que está reto. Será que ele também não teria que ter uma linguagem curva? Se a intenção é fazer curva e você quer dar clareza na sua intenção, aí você pega um negócio que é quase reto. Será que você queria mesmo fazer uma curva? Ou fica melhor dizer que é uma curva se você criar isso de maneira enfática quando você faz a sua curva, né? E aí, ó, traço firme na hora que você está apresentando isso para alguém, porque senão você fica no meio do caminho, a pessoa não está sabendo, aquele traço seu está confuso. Outra coisa que eu quero de vocês são arquitetos, portanto escrevam como tal.
A gente precisa fazer coisas, quando é uma coisa que é só estudo, a gente não faz indicação pequenininha não, a gente chega aqui e deixa bem claro que isso aqui é vazio. Caligrafia de arquiteto, ela tem uma formatação diferente, as pessoas identificam a gente pela nossa letra, então aprendam a produzir caligrafia como arquiteto escreve. Minha letra não é muito uma referência, mas na falta de uma melhor, eu estou deixando aqui que pode servir como referência para a maioria de vocês tentar reproduzir algo que se pareça com a caligrafia de um profissional. As pessoas reconhecem o médico por conta da cor da roupa que ele usa. As pessoas nos reconhecem pelo nosso estilo. Nós temos características ao atuar que são diferentes dos profissionais. Então, tentem imprimir isso se vocês querem ser respeitados futuramente como arquitetos, tá? Caligrafia comum, não me apresentem. Vamos fazer um trato. Existe também letra de forma minúscula. Para os nossos projetos, façam todas maiúsculas, tá? A estética é mais interessante e se parece mais com linguagem de arquiteto quando está tudo assim maiúsculo. Agora vamos cair no assunto propriamente dito que eu estava querendo passar para vocês. Setorização quando eu estou pensando nela, somente a título de estudo preliminar. Eu não quero já definir a planta baixa. Quando você já tem uma experiência maior, já está acostumado, você pode partir para a setorização já com limite de parede. Só que, querendo ou não, essa setorização mais conceitual, ela acontece no cérebro quando você olha, você meio que vê as projeções dela antes de colocar as paredes. Colocar a parede já e fazer um monte de quadradão, gente, é péssimo para projeto, porque ele já amarra as coisas e de repente a melhor saída não era um quadrado. Já quando você setoriza por nuvens e por círculos que não tem uma forma definida, você só diz que alguém aconteceria melhor nessa posição. Então você consegue depois adaptar, reverter o processo e reposicionar as bolinhas sem tanto ter a medida. O que é bom? Ter uma noção de proporção, pelo menos. E depois, para auxiliar vocês, os setores que eu vou colocar aqui, que eu vou chamar de bolinhas ou de nuvens, eles não têm medida definida, mas como vocês sabem que eles têm proporções diferentes, é bom pelo menos ter um pouco de proporção. Se uma coisa tem 40, a outra tem 20, tenta fazer pelo menos uma bolinha com o dobro do tamanho da outra, mas aproximado, sem precisar de medida só nesse momento, porque no segundo já vai ter exigência de você botar uma escala para recorrigir suas bolinhas e suas nuvens. Mas na primeira de hoje, a gente vai soltar umas bolinhas mais simples, tá? Então, qual a primeira coisa que você vai recorrer? Programa de necessidade. Vamos ver. O que tinha? Vou escolher uma área aqui que está um pouco maior e vou buscar. Sempre para você eliminar quem é mais difícil de trabalhar, você tem que começar com as áreas maiores, porque se você começar pela área maior, você mata melhor a questão e sobra menos o que fazer no total do volume que você está trabalhando. Você mata serviço mais rápido, sobra só coisa pouca para o final. Então vamos ver, vou pegar o social como exemplo, como que tem lá. No social está escrito que eu preciso. O que tem de maior de tudo aí? Salas, garagem. Só sala com garagem junto dá mais da metade da distribuição que a gente precisa fazer. Então aí já vai aliviar um monte de coisa. Aí o que a gente faz? Se esta é a lógica, a gente vai voltar lá para o nosso projeto e vai pensar o seguinte: eu tenho uma área social. Nesse primeiro momento, você já tem que começar. Gente, não tem problema se você pensar errado agora, e esse é o processo de projetação em arquitetura. É muito mais fácil você pegar um projeto errado, olhar para ele, criticar, identificar o que está errado, corrigir, do que você não ter nada e ficar em cima do nada pensando onde vai colocar. Projetação, gente, é uma coisa que, apesar de acontecer na cabeça, no trabalho do arquiteto se projeta no papel. Tá? Quem trabalha só com conceitos que são abstratos e não viram forma física, é filósofo. A gente é arquiteto, a gente precisa formalizar e definir uma coisa que vai ser executada. Então o que a gente tem que fazer? Anotar os dados, os nomes do que a gente vai fazer, pegar um papel e aí já começar a ir lançando. Eu já sei que eu vou ocupar um pouco mais da metade só com garagem e sala de estar junto com jantar. Garagem tinha quanto?
90 e sala de estar com jantar 50. Tem quanto isso? 140. Era isso? Não, peraí, deixa eu voltar. Ô Jesus. É isso mesmo, 140, né? 140 os dois. Então bora lá. Sobrou quase nada, sobrou uns 70 metros mais ou menos para eu mexer. Então o que vai sobrar depois que eu botar a garagem com sala é metade. O que seria melhor? Se eu supor que eu estou com um acesso ao meio por aqui, eu tento imaginar que o carro dá a volta para chegar na garagem. Então o que é melhor? O carro dá a volta pelo lazer, do jeito que está, talvez não seja o melhor. Por quê? Eu passo por um bequinho apertado, que de repente deve ser uma área muito bonitinha aqui, que eu vou talvez não deixar tão interessante. Ou eu passo aqui pelo meio, quebrando a convivência dessa galera toda. Gente, só de eu tentar fazer esse primeiro exercício, eu já sei se o local onde eu botei os acessos está legal. Então, talvez essa volta grandona aqui, para este projeto, não seja o melhor, né? Eu já posso vir aqui, ó, e pensar, e se eu botar para cá? Olha que legal. Botando a garagem aqui, o percurso para chegar na garagem é curto, né? Agora também tem um outro porém aqui. Se eu jogar para cá, eu estou numa área principal, onde eu tenho visão. Lembra que a natureza é para cá, para cá, para cá? Então isso já me ajuda a definir se eu quero realmente botar nesse pedaço ou nesse. Vocês acham que é melhor vir aqui para o 1 ou para o 2? 2, né? Porque eu libero um pedaço de lá para colocar a parte que tem visão para paisagem. Então eu já vou chegar aqui nos meus 90 metros, que dá quase metade disto, ó, e já vou ocupar. Só que veja, quadrado, péssimo para estar começando a distribuir. Quando no meu cérebro já está projetada uma ocupação, já tenho noção do que é, ou seja, no segundo experiência até posso. Mas vocês estão começando agora, correto? É fazer isso, ó. E vai vir aqui dentro e vai identificar. Garagem. Beleza. Sabe por quê? Não está definido. Se eu quiser empurrar para um pouquinho mais para baixo, um pouco mais para cima, quadrado, redondo, pontudo, eu mudo. Não é agora. E eu tenho as duas salas. Aí sobrou aqui, ó, vou definir umas 3 posições só para vocês, que tem mais ou menos a área que eu quero. Eu tenho 1, 2, 3. O que vocês acham que é melhor para as 3 salas? Ou para as 2 salas? 1, 2 ou 3? Quem acha que é 2, acha por quê? Por que acha que é no lugar 2? Quem falou 2? Depende por causa das outras salas de jantar, tem que estar mais perto do serviço. Opa! Aí a gente já começou a ver que se a sala de jantar deveria ter alguma comunicação com o serviço, que é onde está a cozinha, aí já começa a perceber que nesse projeto tem uma treta aqui, né? Quando a gente começou a estudar projeto, a gente aprendeu o quê? Toda residência precisa das 3 atividades, serviço, social e íntimo, intercomunicadas, passando de uma primeira para uma segunda, sem que para isso passemos por dentro de uma terceira. Para chegar no social, eu passo por dentro do íntimo a partir do serviço. Isso quer dizer que a lógica global aqui já foi errada, já foi detonada. Talvez o correto serviço, porque como foi que você detonou essa lógica? Quando você tentou obedecer o climático, né? Porque você percebeu que o serviço foi para o oeste, que queria jogar o íntimo mais para o leste e para o sul, e aí tentou fazer isto. É difícil, perde meio, você tem que voltar e repensar a sua forma. E se fosse fácil, não precisava de 5 anos, né? É por isso que a gente rala, é difícil mesmo. Então, ó, já deu um sinal de que precisa recompor, mas vamos supor que lá na frente você chegou à conclusão por algum motivo. Então, só de tentar setorizar já te ajudou a refazer a lógica global, né? Você chegou aqui, descobriu que você preferia que o íntimo fosse aqui, tá? E que do lado de cá você preferia que fosse o serviço. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer isso porque senão eu não consigo salvar a explicação de agora. Mas eu não estou dizendo que isso é uma boa divisão não, tá?
É só para a gente conseguir dialogar, porque agora eu consigo. Vim do íntimo. Oi? Está pegando. Só que o que eu estou fazendo? Como a minha aula agora está preocupada com o aspecto principalmente funcional, eu estou ignorando o climático para não ter que dar uma aula de climático e não ter que resolver a planta agora. Eu estou dando um sinal dos possíveis raciocínios que vocês vão ter na hora de lançar o teu. E não estou resolvendo tua planta já não, tá? Eu estou dizendo que tem problemas aqui, que a gente vai ter que melhorar. Porque também tem outra coisa. Se você descobriu que essa ligação está boa, mas que o íntimo pegou sol, você também pode pensar o seguinte: a maior parte dele está sul. Será que esse pedaço que apareceu para cá, que está para norte, eu não posso trabalhar com anteparo com volumetria? Posso também. Só não sei se seria o melhor, então vamos repensar. De repente, quando você fez o seu íntimo, o legal do íntimo seria vir para cá, ó. Aí você empurra essa galera toda para lá. Sentiu o drama? Porque eu joguei o íntimo para sul e leste. Tem alguma fachada aí quente para ele? Não tem. A quente fica toda no serviço que veio para cá. Conseguiu entender? Ó, íntimo aqui, serviço vindo para cá. Comunica, com todos os dois comunicam com o social e resolve o problema. Vou puxar assim. Então, ó. Vou botar aqui. Como foi que eu fiz? Íntimo aqui. Botei social para cá. Íntimo aqui. E botei aqui, ó, serviço. Beleza. Melhorou um pouco, porque os três são interligados e climaticamente deu uma melhorada, né? Mas social ainda está com norte e oeste. Gerou outro problema, tá? É um exercício de bunda, já falei para vocês. Vários aqui conseguiram resolver sem dar esse problema de maneira tão drástica. Tem que fazer uma forma, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, até chegar. E rasgar papel e jogar fora e fazer outro. Tá? Uma coisa que a gente pediu foi que a vista do quarto também estivesse pela frente. Mas veja, o quarto que está aqui, só esse pedaço que eu puxei para fora, ó, daqui dá para ver paisagem por aqui e aqui tem que ver tudinho. Então, esse pedaço e esse todos dão paisagem. Tem um pedaço aqui que não. Mas, veja, na balança, será que é mais importante eu garantir que todos os quartos vejam, ou botar alguns e priorizar que aconteça isso aqui para esse? Aí seria o momento de dar uma giradinha, né? Ó. Já que eu estou assim tão no canto, eu podia pensar em dar uma girada. Então é um processo extenso que eles ainda estão fazendo e vão fazer várias vezes, porque agora que está em planta, tem um X problemas. O volume vai subir na aula que vem. Quando o volume subir, você vai olhar para a fachada e vai dizer: olha só, batendo aqui, gira de novo. Olha do lado de cá que saiu, é lavanderia, está batendo sudeste, não pode. Cava um pedaço para o sol entrar e a volumetria vai se adaptando. Aí essa daqui não teve jeito, mas é um pedaço pequeno, está virada para oeste. Então bora cortando, para poder proteger com proteção, com anteparos verticais. A gente vai chegar lá. Vamos supor que seja isso. E aí eu descobri de novo o quadrado que está aqui no meio dessa confusão. Para cá sobrou garagem. Para cá, a maioria de vocês definiu que seria legal sala. Existe uma justificativa aí dela que foi interessante. Serviço estava aqui, né? Será que eu não preciso que essa sala fique mais para cá? Então a gente tinha que repensar essa questão. Talvez o formato comprido não seja o ideal, porque quando eu fizer ele mais quadrado, eu consigo botar estar e jantar aqui, ó. Jantar chega para perto do serviço e está da visão tanto para um lado quanto para o outro. Resolvido, né? Então, ó, a forma pode mudar também nesse momento, porque eu estou fazendo uma distribuição que está me dando a noção de que coisas que eu concebi na distribuição geral não estava boa. Então a gente vai mudar o formato. Poxa, mas aqui tinha que dar uma volta. Aí você descobre que curva é melhor, porque precisa ligar de um jeito para o outro. Lembra que agora, porque a gente estava discutindo, você queria conectar o lazer comunicando de um para o outro? Aí você pode de repente fazer a tal curva que você quer. Aí você vai chegando nas outras formas. Mas ainda, deixa eu dar uma limpada porque virou uma sopa, né? Ninguém merece o que isso aqui ficou agora. Ó. As donas desse exemplo aqui, não se confiem que na minha explicação eu estou resolvendo o projeto, não. Eu estou brincando de descobrir alguns problemas para a explicação de agora.
Eles vão se atentar para todos os problemas das aulas funcionais, copresenciais e climáticos e vão tentar resolver isso aqui de novo. Bom, uma vez que eu botei para cá, fiz a garagem aqui, descobri que o pedaço que eu queria era este aqui, ó, para estar e jantar. Sobrou um monte de área. Só que olha o problema. Vamos ver quem foi que sobrou. Sobrou lavabo, home theater, home office, hall de acesso, varandas. Garagem aqui. Minha sala veio para cá. Por onde é a chegada? Parecia que no último discurso nosso era aqui. Se a chegada é aqui e a sala de estar está aqui e jantar está aqui, ó, eu acho que o hall de entrada fica melhor nesse pedacinho que sobrou, concordam? Porque a sala parou aqui um pouco antes, né? Então eu vou botar hall de entrada aqui, porque o hall de entrada é massa. Qual foi outra coisa que faltou? Home office, home theater, lavabo. Lavabo também é uma coisa que se relaciona mais com estar próximo da entrada. E não é muito bom ficar muito longe da sala de jantar. Porque antes de comer dá uma lavadinha, né? Mas não pode ficar em cima. Senão também dá uma cagadinha, né? Então, pode também. Agora, tá perto da garagem tem alguma vantagem? Diga uma. Pode ser. Mas pense o seguinte, talvez o hall de entrada aqui assim, ó, quer que seja bom que você chega nele da garagem, vai pro hall, do hall vem pra cá, né? Eu não sei, o banheiro, tudo bem, mas eu acho que o banheiro ele é uma coisa mais para visita do que para você, tá? Então, de repente, pensar que ele está perto da sala é melhor do que pensar perto da garagem. Mas não está errado pensar que está perto da garagem se o raciocínio esse que você teve não, tá? Você só tem que pensar que quem chega de visita quer usar e quem vai jantar pode querer usar antes de fazer a refeição também, tá? Então, só não afaste muito desses dois caras, que aí você pode também aproximar da garagem. Sobrou home office e home theater. Home office, gente, se eu botar aqui no meio, vocês perceberam que está sem janela? Não ventilei, não iluminei. Home theater, se eu botar aqui no meio, esses dois caras ficaram no meio. Ferrou. Então tudo que eu tinha pensado agora há pouco já não está funcionando. Eu já tenho que mudar a distribuição ou dos anteriores ou dessa forma. Vamos ver quem que pode ir para algum lugar. Me ajudem aí, para poder eu não demorar tanto para pensar se já estiverem vendo. É esse grupo de salas? Mais para o meio? Aí elas que ficam sem ventilação, ainda fica sem visão. Mas ele vai ter o hall. Mas ele já vai estar perto do hall de entrada. Mas aí o hall tem uma janelinha pouca. Para uma família que falou que a prioridade deles é visão para a área da paisagem, as janelinhas do hall é nada. Tem que ter um vidrão aberto para você ver a paisagem. Olha, eu estou começando a pensar que de repente não está na melhor posição alguém aí. Teve uma coisa que ninguém se tocou. Garagem ambiente fechado? Não, então esse home office, esse home theater que está aqui, ó, ele pode ventilar as janelas dele para dentro da garagem, aí não muda nada, resolvido o problema. Deu. Faz uma área na garagem. Faz uma área na garagem. Marinha? É que tem gente que faz garagem fechada. Tem gente que faz uma garagem fechada. Mas não foi sinal, viu? Não foi sinal que normalmente não é uma boa, ainda mais que tem um condomínio fechado. A garagem, nesse caso, vai ser até interessante ser aberta, porque provavelmente ventila, tá? Por enquanto aqui, não rolou tanto problema. Gente, vocês conseguiram entender a lógica? Mas ventila mais muita qualidade no home office. Oi? Ventila mais muita qualidade no home office. Entra em direta. Agora, se você quer realmente ter claridade no home office, veja, quem é prioridade para ter claridade? É home office ou home theater? Home office. Home theater não precisa tanto, né?
Sabe o que você faz? Bota o home office aqui em cima e bota o home theater aqui para baixo. Por quê? Quem está aqui no hall, quem tinha posto lá em cima, você bota janela virada para dentro do hall, janela virada para a garagem e vai bater ventilação cruzada. E o home office está ventilado sim, está iluminado sim, porque tem mais janelas. Tem as duas coisas. E o home theater, que não é tão importante, fica só com a janelinha daqui. Eu não estou dando a fórmula secreta do jabá sintético, tá bom? Não é isso. Eu estou dizendo que isso aqui é a resposta para os projetos de vocês todos. Até porque eu criei um quadrado, era um retângulo. A forma de vocês, cada uma tem um formato diferente, encaixa com os outros elementos de uma maneira diferente. Eu mostrei para vocês a lógica que se usa para chegar na resolução. E quando chegar nesse ponto aqui, ó, de ter essas bolinhas definidas, vem aqui e vai me dizer, ó, tem que ficar muito claro escrito, garagem. Cadê que era hall? Aqui, como é? Não, esse era o lavado. Não. Eu acho melhor hall. Tá, bora botar assim, ó. Hall. Né? Tá danado. Pra eu poder usar aqui, ó. Eu não falei que nuvem vale também? Não precisa ser só a bolinha, né? Porque se for uma coisa irregular, ela faz assim, ó. Tá? Botei jantar e está aí pegando esse pedaço. E aí vai identificar cada um deles para mim. Para que você vai identificar isso? Porque na hora que você fazer sua volumetria, você vai chegar aqui e vai subir o volume. Aí vai dizer para mim assim, e aqui pro lado de cá, como é leste, eu botei uma proteção vertical. Aí eu olho para a sua proteção vertical, o que eu vejo embaixo? Uma garagem. Tem gente ali dentro precisando ser protegida desse sol de nada? Não tem. A própria garagem já é uma proteção que gera sombra e não deixa o sol bater lá nos ambientes que estão atrás. Então não faria sentido eu preparar isto. Só que na hora que eu vou olhar para cá, ó, já tem uma fachada nordeste, é isso? Nordeste. Fachada nordeste, ela é uma mescla de proteções verticais e horizontais, tá? Então o que você vai ter que fazer? Aqui já tem um hall, né? Hall precisa de proteção horizontal para se proteger da chuva, do sol? Precisa. Normalmente os halls de casas pós-modernas, gente, além do hall de entrada, tem um pórtico de entrada protegendo ele, tá? Gente, entrar numa casa é um momento de anunciação, de comemoração. Ninguém chega numa casa e pega uma portinhazinha perdida, aquela coisinha mirrada e chega nela, não. Todo ser humano pós-moderno, ele quer uma senhora de uma porta, ok? E ele quer que aquilo seja marcado e forte e presente, essa é característica de casa pós-moderna. Normalmente esse pórtico ele é imponente, ele é grande, não só porque plasticamente isso tem um simbolismo. Vocês já estudaram simbolismo, estão sabendo o que eu estou falando, né? O que simboliza para o dono de uma casa um pórtico imponente? Poder, sucesso, vitória, o meu palácio, o rei do meu palácio. Eu sou o rei do meu palácio, estou chegando pela grande anunciação do meu palácio. Então tem todo esse sentido simbólico, chegar por um grande pórtico. Mas não é só simbólico, gente. O pórtico, quando eu boto, eu protejo do sol, eu protejo da chuva. A porta é um elemento que estraga. Se eu botar a porta colada com a fachada, a porta vai desgastar. Porta de entrada de casa, ela precisa ser sempre protegida também, ok? Apesar de no programa não pedir, pensem no pórtico de entrada da casa de vocês, ok? Uma área protegida, que não vai deixar a porta estragar, que a pessoa chega e não toma chuva. Não tem nada, problema nenhum se tiver aqui no hallzinho, uma entradinha para chegar da garagem e passar por ele antes de ir para casa. Mas também pode chegar da garagem direto para um hallzinho aqui, que depois chega na sala. Ou cair direto na sala, depende de como a coisa acontece. Lembra que quando você chega no hall também, talvez não seja legal você abrir a porta e ver tudo que está na sala. Então, mas isso é raciocínio depois. Por que eu estou falando tudo isso? A gente vai subir o volume na aula que vem. Vamos trazer o isopor. Todas as duplas vão comprar um isopor daquele de construção e a gente vai cortar com um pedaço de estilete até chegar numa forma, tá? Loja de material de construção. Compra um pedaço de isopor. Quando você subir a forma, se você não sabe onde estão os setores,
Você não sabe se é legal subir o volume assim, mais assado. Tem as questões também de visual, por exemplo. Lembra que não é legal que quem está no serviço fica uma parte aberta virada para o lazer? Teve gente que teve que se preocupar no semestre passado. Fez uma configuração de parede que escondeu, criou um anteparo, fez um volume artístico, colocou vegetação. Então, como é que eu faço essa forma aqui para quebrar a visão de quem está no lazer? Tudo isso precisa ser exibido, tá, no projeto de vocês. Quando for olhar a área de lazer especialmente, que o íntimo, social, essas coisas... por exemplo, íntimo. Vocês vão saber se vocês vão fazer um volume projetado para fora, ou um buraco adentrando a volumetria sua, de acordo com a solução com a questão climática dele. Se você está na fachada oeste, tá? Digamos que o íntimo, eu troquei já, né? Mas digamos que o íntimo estava aqui. Aqui bate sol e tem um quarto. Gente, está meio que mandatório que eu tenha que setorizar a varanda para cá, que está lá no programa. Tem varanda no programa. Então já é meio que obrigatório. Aí você meio que já sabe que na sua volumetria você vai subir uma cavinha. Você vai cavar um buraco para fazer o buraco adentrando na varanda. Ou em vez de cavar, para você terminar a volumetria, vai cortar uma chapinha de laje e vai encaixar ela para dar proteção. Peraí, oeste. Oeste precisa da varanda, mas a varanda sozinha não protege o sol do oeste, concordam? Nós aprendemos que a predominância da proteção horizontal é norte. Se está oeste, alguma parede vertical ou algum volume, seja lá qual for que você vai criar, precisa barrar o sol que vem pela lateral, entrando nas fachadas oeste. E isso eu estou falando de Brasília, tá? Nosso papo é Brasília, nossa carta solar de referência é Brasília. Porque se fosse outra cidade, não era isso que a gente está projetando. Não façam que nem eu, que fica dormindo quando vai projetar em Goiânia, quando projeta em Recife, eu mudo tudo quando estou lá. E esqueço, quando o projeto já está pronto é que eu me lembro. Aí eu tenho que fazer tudo de novo. Mas a varanda no social? Não, tem varanda nos quartos também. Acho que no próprio quer ver, ó. Olha lá. Varanda aqui também no íntimo, então você já sabe quando você vai jogar a varanda. Tá? Gente, ó, uma coisa que eu esqueci de falar com relação ao social. A varanda do social, caso você descubra uma solução de proteção, ou a sua sala grande, botou um jardim na frente do vidro para funcionar como interrupção da entrada do sol direto, ou criou uma cobertura que tem uma mega proteção, não necessariamente você precisa obedecer às varandas que estão no programa de necessidade. Você pode incorporar a área da varanda nas próprias salas, tá bom? Ou nos rooms, ou seja lá onde for. Isso é uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, porque nem sempre a sua arquitetura vai caber varanda. No íntimo, já é quase mandatório que tenha varanda, porque provavelmente vocês não vão conseguir resolver e está no programa também, é bom obedecer. Oi. Se eu quiser fazer um segundo pavimento e colocar os nomes em cima, junto com os quartos, eu posso cobrar? Você, não é questão de ficar legal. Quando o home está em cima ou embaixo, a função dele muda. E o seu perfil de cliente falou para você que na vida dele não faz sentido com o home na área íntima, ele quer no social. Ok? Você só vai poder botar o home no segundo pavimento se você conseguir botar o social no segundo pavimento. E aí você vai ter que estudar com a presença para me justificar isso. Tá? Vai ter que ir lá nas teorias de copresença e vai me dizer, eu botei aqui porque tem esse quesito aqui, onde eu estou equilibrando tal argumento. Caso contrário, você vai ter problemas, tá? Porque tudo que está no andar de cima, ele tem redução copresencial, lembram disso? O nível de copresença baixa, ou seja, o nível de socialização baixa. Nível de socialização baixa é para íntimo, não é para social. Social é para integração máxima, socialização máxima. Então ele tem que estar no nível de acessibilidade no primeiro nível. Gente, vocês têm dúvidas? Algum questionamento? Vou liberar então para cada um já ir começar lançando, tá bom? Vocês têm que fazer social, serviço, íntimo e lazer. A aula que vem, quando começar a pensar em volumetria, não se esqueçam que a maior parte da volumetria do lazer é uma coisa rasteira. Só metade dela que tem volume mesmo, tá? Porque só a piscina já ocupa uma área monstra, a piscina e o deck dela. Então, comecem a fazer aí e a gente para aqui a instrução. Vamos partir para a dinâmica.